Olá, pessoal. Boa noite a todos que estão agora me ouvindo, me assistindo, né? E eu peço a Deus que Ele dê a mim e a todos vocês a graça dele, né? A vida dele, a paz dele. Que o reino dele, como está no Pai Nosso, esteja sobre nós. Que o Senhor Jesus venha reinar na tua mente, nos teus pensamentos, em minha mente, meus pensamentos, né? Nessa noite. Eu quero deixar mais uma palavra para o meu coração e para o teu coração nessa noite, que está no livro de Ruth, né? E eu vou falar sobre 3 mulheres nessa noite. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia manual, ou você pegasse agora o tablet, o celular, né? O notebook. Você, se não tiver a Bíblia manual, aí você baixe, né? O aplicativo da Bíblia, né? Porque a palavra de Deus, ela é tudo para nós. E a palavra de Deus é a nossa vida, é o Senhor Jesus Cristo falando com nós. A palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus, ela nos anima, nos encoraja. A palavra de Deus é a água viva, né? Que nos lava. É tudo. Então, eu quero falar nessa noite sobre 3 mulheres que estão escritas no livro de Ruth, né? Uma já está com um livro escrito, que é Ruth. A outra é Noemi e a outra é Orfa. E Noemi, eu vou falar aqui os destaques, né? E depois eu vou ler a palavra junto com você. Eu quero que você me acompanhe a leitura da palavra de Deus, porque eu gosto de me inspirar muito nas escrituras, né? Nos apóstolos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele quando ministrava a palavra, ele pedia ao povo para que acompanhasse nas escrituras, né? Porque a palavra de Deus diz para examinar as escrituras que de tais tem a vida eterna. E quando nós examinamos as escrituras, nós temos a vida eterna e os nossos olhos são abertos, né? Quando lemos as escrituras, a escama cai dos nossos olhos, as vendas caem dos nossos olhos, a luz chega e nós entendemos a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é doce. A palavra de Deus é boa. E vamos nessa noite degustar a palavra de Deus. Vamos nessa noite desfrutar da palavra de Deus, né? Vamos receber a palavra de Deus com amor nessa noite, né? Porque Deus é amor e a palavra dele é amor. Vamos receber de bom grado a palavra de Deus nessa noite. Eu vou fazer uma oração aqui agora para que nós, né? Você junto comigo aí agora, o apóstolo Paulo, ele pedia ao povo para que orasse por ele, para que saísse a boa palavra da boca dele. E que nessa noite você comigo, vamos orar juntos aí, para que saia a boa palavra da minha boca para a tua vida nessa noite. Pai dos céus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, fazendo essa live, Senhor, para que vidas sejam alcançadas nessa noite. Para que o Senhor, para que o teu Espírito Santo, Senhor, convoque as pessoas nessa noite, para que o teu Espírito Santo trabalhe em cada coração nessa noite, Senhor. E cada um, Senhor, porque nós somos comparados à terra, somos comparados a um vaso, somos comparados à árvore, somos comparados à imagem e semelhança do Senhor. Para que cada terra, Senhor, seja qual for a terra, Senhor, a semente que é a tua palavra seja lançada. E que dê fruto, Senhor. Cada semente que é a tua palavra dê fruto, 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. E que o teu Espírito Santo faça, Senhor, frutificar a palavra de Deus em cada coração. Faça brotar rios de águas vivas dentro de cada coração. Que o teu Espírito Santo faça renascer, Senhor, essa pessoa das cinzas nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a tua glória. Então, Ruth... A irmã Maria Obreira, minha amiga, né? Já está aí assistindo, né?
Vitória também, minha filha, já está assistindo, né? E que bom, minha irmã Maria, amiga, obreira do Senhor, está aí com nós, né? Seja bem-vinda, em nome de Jesus. E essas três mulheres, Ruth, Noemi e Orfa. Três mulheres que inspiram outras mulheres. Claro que a força delas veio de Deus. A coragem que elas tinham, a fé que elas tinham veio de Deus. Três mulheres de três culturas diferentes. Três histórias diferentes. Mas que elas se uniram, né? E Ruth era da terra de Moabe, né? Moabe, ele era filho de Ló. Ló, sobrinho de Abraão, né? E como todo nome de tribos, antigamente até hoje, dava-se o nome de uma terra. E Moabe era, eu estou repetindo, era filho de Ló, mas que tinha uma terra com o nome Terra dos Moabitas, né? O reino dos Moabitas antigamente. Que hoje os estudiosos dizem que faz parte, hoje fica próximo à Jordânia, mas antigamente era próximo aos israelitas, ao povo de Israel. E os moabitas, boa noite, irmão Ney Tavares, seja bem-vindo nessa live. Vamos continuar até o fim. Fiquem todos até o fim para entender a vontade do Senhor na tua vida e nas nossas vidas, né? Tem uma passagem no Novo Testamento que o Senhor Jesus, ele pregou durante 3 dias, na segunda multiplicação dos pães e dos peixes, e aquele povo estava no chão, nem cadeira para sentar não tinha. Estavam com fome, na segunda multiplicação dos pães e peixes, Jesus pregando há 3 dias. E eles ali com fome, e eles ali ouvindo o Senhor Jesus, quando veio como homem à terra, né, o nosso Deus, pregar, e eles ouviam. E depois de 3 dias, eles ali com fome, o próprio Deus chegou e disse: eu não vou despedir vocês com fome, para que vocês não desfaleçam no caminho. Então, quando nós nos agradamos de Deus, da palavra de Deus, quando nós recebemos com amor a palavra de Deus, quando nós ficamos ali como Marta e Maria, Marta preocupada com os afazeres da casa, claro que todos nós temos que cuidar da nossa casa, cuidar do esposo, quem é casado, cuidar dos filhos, quem tem filhos, né? Trabalhar, mas que a prioridade nossa seja o Senhor Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. O Senhor Jesus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Ele é tudo que nós precisamos. E Maria, ela ficou ali aos pés do Senhor Jesus quando ele veio à terra como homem, e ouvindo a melhor parte. E nós, nessa noite, nós estamos ouvindo a melhor parte, como Maria aos pés do Senhor Jesus ali. E Marta estava afadigada, mas eu não vou falar sobre Marta e Maria nessa noite, não. É só para tentar fazer com que você fique até o final, para ouvir, né, a palavra de Deus. E a palavra de Deus está falando com você e vai continuar falando. E comigo também. Amém? Então, seja bem-vindo todos que estão entrando, que vão entrar. E Ruth, eu lhe falei que era moabita, da terra de Moabe, que Moabe era filho de Ló, sobrinho de Abraão. E Noemi, ela veio de Belém, né, de Judá. Belém significa casa do pão. Por isso que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, é o pão vivo que desceu do céu, né? Por isso que ele nasceu em Belém da Judeia, porque ele é o pão vivo, e Belém significa casa do pão. E Noemi veio de Belém da Judeia, porque naquela época houve uma grande fome. Mara Mota, minha prima, seja bem-vinda, minha irmã em Cristo também, em nome de Jesus. Abraço, né? Um abraço, beijo a todos vocês. E Noemi veio, Adelaide Freitas, seja bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe, né? E Noemi, ela veio de Belém da Judeia.
porque houve uma grande fome naquela época, lá em Belém da Judéia. E ela veio com seu esposo e com seus 2 filhos. Eu vou ler depois aqui na Bíblia junto com vocês, mas eu já estou explicando. Ela veio com seus 2 filhos para Moabe, por causa dessa grande fome que estava na época em Belém da Judéia. Norma, seja bem-vinda, minha cunhada, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Irade, minha amiga e irmã, que há 22 anos atrás me convidou para congregar. Né? E eu nunca esqueço, eu já estou emocionada, com vontade de chorar, mas vou me segurar aqui, né? Porque há 22 anos atrás, você me chamou, né? Para nós congregarmos. E eu fui contigo, né? Seja bem-vinda. E o que aconteceu? Noemi veio de Belém para Moabe, porque naquela época havia uma grande fome em Belém. E quando ela chegou, imagine, quando nós saímos de um lugar para outro, imaginamos que vai ser maravilhoso. Às vezes, aquele lugar que nós estavam passando situações difíceis, né? Aflições, fome, né? Vários obstáculos, vários problemas, perseguições. E ela saiu daquele lugar achando que Moabe ia ser melhor. E quando chegou em Moabe, passaram 10 anos em Moabe, na terra de Moabe. E aí ela encontrou Ruth e encontrou Orfa, que eram as suas noras. Noemi era sogra de Orfa e de Ruth. E Ruth casou-se com um dos filhos de Noemi. E Orfa também casou com um dos filhos de Noemi, quando Noemi chegou com seu esposo em Moabe. Só que o que aconteceu? Os 2 filhos de Noemi morreu. E o marido de Noemi também morreu. E aquelas 3 mulheres ficaram viúvas. Mas vamos ler comigo agora a palavra? Vamos ficar até o fim? É no livro de Ruth, eu vou ler aí rápido. Eu creio que vocês já são expertos na palavra de Deus. E se não é, vai entender. Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos, é Ruth capítulo 1, a partir do versículo 1. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilom, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então eu dei uma pausa aqui, eu vou voltar. Na nossa trajetória aqui na terra, altos e baixos, vales e montes, né? E nós nunca estamos preparados para passarmos por dificuldades. Por mais que nós nunca estamos preparados para enfrentar dificuldades, né? Para enfrentar desafios. E nós sempre rejeitamos as dificuldades, rejeitamos os obstáculos, rejeitamos as coisas ruins. Mas, se for plano de Deus, é maravilhoso. Quando não é plano de Deus, não. Mas quando é plano de Deus, é maravilhoso. Porque quando nós passamos por dificuldade, nós ficamos mais fortes. Nós temos mais experiência. A palavra de Deus diz que a tribulação, ela traz experiência. A experiência produz paciência. E a paciência
esperança. E que nessa noite, essa tribulação que você está atravessando, produza experiência na tua vida, produza paciência e produza esperança. Porque se eu for te falar aqui de todos os homens e mulheres de Deus nas Escrituras, eles todos enfrentaram grandes dificuldades. Eles todos enfrentaram grandes muralhas, barreiras, fome, peste, guerra. Eles todos passaram por aflições, mas eles não perderam a fé. Eu quero te dizer nessa noite, eu não sei o que você está passando, se é na área do casamento, na área sentimental, na área da saúde, na área financeira e espiritual. Mas eu quero te dizer nessa noite, tenha fé em Deus, tenha fé na palavra de Deus. A fé lá em Hebreus 11 diz que é o firme fundamento das coisas que não se vê. Hebreus 11, e a prova daquilo que se espera. A fé a gente não vê, a fé não é nós andarmos por vista. A fé é nós crermos naquilo que nós não vemos. Como o nosso Deus, nós não vemos ele, mas nós cremos. Por que nós cremos nele? Porque ele nos amou primeiro, ele nos chamou. E ele faz milagres em nossas vidas. E nós conhecemos Deus através dos milagres. Primeiro, da sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, a fé é gerada no nosso coração. Né? E das experiências. Então, eu quero te dizer que isso que você está passando são experiências para você conhecer mais a Deus. Porque a palavra de Deus diz, prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, essas mulheres, Noemi tinha tudo para pedir a morte. Noemi tinha tudo para acabar com sua vida, para se suicidar, para matar alguém, para desistir de Deus, né? Mas Noemi, ela não desistiu de Deus, ela não tirou a sua vida, ela acreditou em Deus. E Deus tinha um propósito ali com certeza, de encontrar Ruth. Porque nós vamos ler aqui, em seguida, ó, eu parei no versículo 7 de Ruth, capítulo 1. Vamos prosseguir aí para você entender até o final. Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 7, que eu li até o 7, diz assim: pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras, ide, voltai, cada uma, ela falou a verdade, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Noemi foi verdadeira com as 2 noras. Ela foi sincera, ela falou a verdade. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-ei até que viesse a ser grandes. Detevos-eis por elas, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor descarregou contra mim. Então Noemi chamou as 2 noras e falou a verdade. Já que os 2 filhos dela morreram, de Noemi, e as 2 noras ficaram viúvas também, junto com elas. Mas Orfa decidiu ficar na terra de Moabe. E Ruth disse que ela iria com
com Noemi. Para onde Noemi fosse, ela iria com Noemi. Não importa. Ela decidiu ficar com Noemi. Sem interesse nenhum, sem nada. E Noemi voltou com Ruth, a sua nora, sem nada. Como no ditado popular antigamente dizia, uma mão na frente e outra atrás. E voltaram para Belém, né, de Judá. Noemi voltou com Ruth, que era moabita de Moabe. E os moabitas eram inimigos do povo de Israel. Até hoje, né, o povo de Israel tem vários inimigos, né? Boa noite, missionária Geisana, e a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vinda, que está aí nos assistindo, né? Glória a Deus. E elas... E Ruth voltou com Noemi para Belém de Judá. Sem nada. E as duas eram amigas, irmãs, amigas. Boa noite, irmã Natália Barbosa, seja bem-vinda, minha irmã, né? E elas voltaram juntas para Belém de Judá. E vamos ler lá essa passagem que fala no capítulo 2 de Ruth. Acompanhe junto comigo. Capítulo 2 de Ruth. Capítulo 2, versículo 10, 11 e 12. Que diz assim: então ela caiu sobre o seu rosto, né? Noemi estava ensinando a Ruth como casar com Boaz. Boaz era judeu, parente do esposo dela que morreu, de Elimeleque. E Noemi estava ensinando, elas estavam lá trabalhando, né, na colheita, trabalhando numa colheita. Imagine a situação dessas mulheres, trabalhando no campo, na colheita, né? E elas estavam lá felizes, trabalhando na colheita, e Boaz tinha várias moças, né? Várias pessoas que trabalhavam ali na colheita. E Noemi ensinou a Ruth como conquistar Boaz. E disse, então ela caiu sobre o seu rosto, capítulo 2, do versículo 10, 11 e 12. Né? Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe, bem, se me contou quanto fizeste a sua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e viesse para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Então, Noemi ensinou a Ruth como conquistar Boaz. E Boaz redimiu Ruth e Noemi. Boaz comprou o campo que antigamente era de Noemi e do esposo, que eles, quando saíram, vendeu para ir para Moabe, para a terra de Moabe. Se você ler aí, a partir do capítulo 3 de Ruth, você vai achar. Porque se eu for ler tudo agora de noite, à noite não dá. Mas você depois examine aí direitinho. O livro de Ruth é pequeno, são poucos capítulos, né? Você vai examinar aí que você vai achar. E o que aconteceu? Boaz casou. Você lá na frente vai ver que Boaz casou com Ruth. Ruth não tinha nada. Uma estrangeira, como nós lemos aí, que veio de uma outra terra. E Noemi, como saiu de Belém, de Judá para Moabe, e vendeu as terras dela, ficou sem nada. Ruth, a sua nora, casou com Boaz, e Boaz comprou o campo, que antes era de Noemi. E deu novamente para Noemi, redimiu, né? Comprou o campo, que antes era de Noemi.
e deu a Noemi novamente. Noemi voltou para Belém de Judá, e Boaz comprou o campo para Noemi, que ela tinha vendido, que ela tinha perdido. E Ruth, através Noemi, saiu de Belém, eu estou repetindo, foi para Moabe, trouxe Ruth de lá, uma moabita que era inimiga do povo de Israel, e Ruth se tornou um Israel também. Ruth começou a servir o mesmo Deus de Noemi, né? Ruth começou a servir o Deus de Israel. Ela decidiu a servir o Deus de Israel. Ela quis, ela desejou. E quando nós desejamos a Deus, quando nós agradamos a Deus, Ele se agrada de nós. Né? O Salmo 91 diz, aquele que se apegou a mim com amor. Quando nós nos apegamos a Deus com amor, quando nós agradamos a Deus com amor, Ele se agrada de nós. E Noemi foi remida, né? Ou seja, ela voltou a morar na terra que era dela. Foi comprada por Boaz. Deus abençoou novamente a vida de Noemi e trouxe Ruth da terra de Moabe, que não era do povo israelita, e passou a ser israelita também. E casou com um judeu, com Boaz, e ficou morando em Belém de Judá, que Belém significa casa do pão. Eu falei no início, né? Como Jesus é o pão da vida. E no sentido espiritual, nós que éramos perdidos, ovelhas perdidas do Senhor, desgarradas, nós não tínhamos um pastor, um bispo da nossa alma. E o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso bispo e pastor da nossa alma. Nós éramos perdidas, ovelhas sem pastor, e o Senhor Jesus, Ele comprou um lugar no céu. Ele pagou o alto preço por nós, com o sangue dele. Ele comprou uma terra no céu, a cidade celestial, a cidade do céu, que é dele. Ele comprou com o sangue dele o meu lugar e o teu lugar no céu. Ele foi lá preparar lugar para mim e para você no céu. Essa vida aqui na terra é passageira, é curto prazo. Mas a vida eterna, já está dizendo, é eterna. E uma vida eterna nos espera. Então que nessa noite, eu e você, venhamos nos desapegar das coisas que dessa terra. Precisamos estudar sim, precisamos de casa sim, precisamos de carro sim, precisamos de dinheiro para comprar roupa, de dinheiro para comprar sapatos. Sim, precisamos, mas não devemos depender do dinheiro. Não devemos querer ajuntar casas e casas, como está na palavra de Deus. Não devemos colocar o nosso coração nos bens dessa terra, devemos colocar o nosso coração em Deus, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, vamos nos desapegar, eu estou repetindo de tudo. Que o nosso coração nessa noite venha desapegar de tudo. Aquilo que você está apegado nessa noite, que você se desapegue no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos. E que você se apegue somente no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. O nosso Deus que deu a vida por mim e por você. Ele sim, Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Claro que nós temos que amar o nosso próximo, porque se nós não amarmos o nosso próximo, nós não vamos amar a Deus. Porque a palavra de Deus diz, se tu não ama teu irmão que vê, como tu vai amar a Deus que não vê? Mas nós cremos em Deus e cremos que Ele existe, mas vamos amar o nosso irmão, o nosso próximo, vamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. E o que é amar? Amar é perdoar. Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. E por que você não perdoa? Vamos perdoar. É difícil perdoar. E como é difícil perdoar? É muito difícil. Perdoar aqueles que nos acusam de dia e de noite, aqueles que nos perseguem. Mas a palavra de Deus diz que as pessoas, o pecador também ama quem ama Ele. Mas que nós devemos amar aqueles que nos perseguem, que nós devemos amar os inimigos, aqueles que nos caluniam. Porque o Senhor Jesus, Ele amou aquele que caluniou a Ele. O Senhor Jesus amou aquele que perseguiu a Ele. O Senhor Jesus, quando Ele estava ali, sendo morto no meu lugar e no teu lugar, porque Ele perfeito, justo, sem pecado,
Ele passou aquilo tudo no meu e no teu lugar. Ele falou para o Pai: Pai, eles não sabem o que dizem. E que nessa noite nós possamos pegar as palavras do Senhor Jesus e falar: Pai, eles não sabem o que dizem. Porque o que é saber o que diz? Aí você diz: mas eles conhecem a palavra de Deus. Olha, o eunuco e Filipe. O eunuco estava lendo o profeta Isaías 53. E Filipe chegou e disse: tu entendes o que lê? E ele disse: mas não tem quem me explique. Às vezes tem gente que lê a palavra, mas não entende a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os carnais não entendem, não discernem nada, mas os espirituais discernem tudo. Você e eu, que somos espirituais, vamos entender os carnais. Vamos entender os outros, porque se eles soubessem o que dizem, eles estariam todos convertidos, eles estariam todos arrependidos. Se eles soubessem o que dizem, eles estariam todos congregando, todos amando a Deus sobre todas as coisas, todos obedientes a Deus, aleluia. E que nós possamos olhar essas pessoas com outros olhos, com os olhos de Cristo. É difícil, e como é difícil. A cruz é renunciar à nossa carne. Todos os dias nós temos que pegar a nossa cruz, que é renunciar a nossa carne. Porque o nosso corpo só vai sair dessa terra quando partirmos daqui para o céu. Enquanto estivermos aqui, estamos no corpo. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que todos os dias ele ia morrendo aos poucos. Morrendo, quer dizer, morrendo para o mundo, para o pecado. Todos os dias a gente vai morrendo um pouquinho a nossa natureza velha. A natureza do homem velho Adão. Claro que o Senhor Jesus, ele pegou o homem velho Adão e assumiu sobre ele, na cruz do Calvário, o corpo de Cristo. Ele era o velho homem Adão. O velho homem Adão foi morto do meu corpo e do teu corpo. Nós vivemos pelo Espírito de Deus. E que a natureza velha do velho homem Adão, como foi morta na cruz do Calvário com Cristo, seja morta na tua mente, nos teus pensamentos. E que nós possamos viver a geração de Jesus Cristo. Ele nasceu sob a lei de mulher para se fazer carne e habitar em nós. O Senhor Jesus Cristo é o verbo estava com Deus, está lá em João capítulo 1, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele se fez carne para habitar em nós. No início ele soprou nas narinas de Adão, do Espírito nas narinas, e hoje não. Na nova aliança, no novo concerto, quando o Espírito Santo do Pai ressuscitou o Senhor Jesus ao terceiro dia, ressuscitou o Espírito vivente. Lá em Efésios capítulo 2, ele diz que nos deu o Espírito de vida, nós em ofensas e em pecados. Deus nos deu o Espírito de Deus em nós, para habitar em nós. O Pai, o Deus Pai, nos deu o Espírito do seu Filho Jesus Cristo para habitar em nós. Ele clama: Abba, Pai, ele intercede por nós junto ao Pai, com gemido inexprimível. O que você mais quer? Você e eu, nós já temos tudo que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso tesouro, é a nossa sabedoria, é o nosso conhecimento, é a nossa inteligência. O Senhor Jesus Cristo é tudo. Ele traz à existência o que não existe. Ele abre porta onde não tem. Aleluia, glória a Deus. Foi isso que ele fez na vida de Ruth e de Noemi. Elas partiram, Noemi voltou para Belém, Ruth era de Moabe. Deus ali trouxe à existência o que não existe na vida de Noemi e de Ruth. Deus abriu porta aonde não tem. Elas só se entregaram a Deus ali, a vida delas a Deus. Abriram, não tinham mais nada. Não tinham casa, não tinham carros, não tinha marido. O marido morreu das duas. E elas abriram mão ali do lugar de Moabe e voltou para Belém, e Deus restituiu tudo que Noemi perdeu. É só uma atitude de fé. Uma atitude de fé, de obediência a Deus, de fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Quando nós fazemos a vontade de Deus, as demais coisas serão acrescentadas, como está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então que nessa noite, essa palavra frutifique no teu coração e no meu. Assim como Deus fez na vida de Noemi e de Ruth,
Ele vai fazer na tua vida. Porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, é o mesmo Deus, está lá em Hebreus, de ontem, de hoje e de eternamente. Ele não mudou. Ai, por que tanto mal na terra? Mas a culpa não é de Deus. Não, Deus não quer o mal. A culpa não é de Deus. Não. Deus é bom, ele é pai. Né? Ele é pai e ele é bom. E por que ele permite? Por causa do livre-arbítrio, é nós que escolhemos. É nós que escolhemos entre o bem e o mal. Entre a bênção e a maldição. Entre as trevas e a luz. É nós que escolhemos. Então, vamos fazer a última oração dessa noite. Fica na palavra de Deus. Receba a palavra de Deus nessa noite. Né? E confie na palavra de Deus. Continue acreditando na palavra de Deus. E a verdade é a palavra de Deus. E como Deus fez na vida de Ruth e de Noemi, aquelas mulheres que perdeu. Noemi perdeu o marido e 2 filhos. Morreu os 2 filhos e morreu o marido. E ela continuou ali, viva. Ela continuou firme na fé. E Deus amparou aquela mulher. E você também vai continuar firme na fé. E Deus não vai te desamparar. Você vai continuar firme na palavra de Deus. Firme na fé no Senhor Jesus Cristo. Ele não vai te desamparar. Boa noite, irmã Cecília, paz do Senhor. Vamos fazer a última oração, né? E curta e compartilhe esse vídeo. Envie para outras pessoas, para que a palavra de Deus seja alcançada a várias pessoas. Por várias pessoas. Para que a palavra de Deus seja enviada a vários corações. Vamos fazer a última oração. E que Deus, ele envie os seus anjos ao redor de vocês, ao nosso redor. Que Deus dê ordem aos seus anjos, ao teu respeito e ao nosso respeito. Pai dos céus, em nome de Jesus Cristo, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Senhor ter nos respondido, ter ouvido o nosso clamor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida do teu povo. E, Senhor, que o Senhor continue guardando todos eles, protegendo, livrando, abençoando. Que o teu Espírito, Senhor, trabalhe em cada coração que está ouvindo essa palavra, essa mensagem, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abraços em todos vocês e um beijo.